começar com o nosso programa. Agora vamos inaugurar o tema Cultivares, né? A gente avança aí com o caso de um exemplo nacional fantástico da Suzano. E agora vamos entrar nas nossas sessões temáticas. Começamos inaugurando o tema sobre cultivares, com o tema Proteção de Cultivares, a Convenção da União Internacional para a Proteção de Novos Cultivares, que é a UPOV, com o senhor Leontino Rezende Taveira, que é chefe de assuntos técnicos e desenvolvimento regional da UPOV em Genebra. Leontino já está... Eu tenho a informação que você já está por aqui. Gostaria que você pudesse assumir a... Isso, pode assumir. Muito obrigado, meu amigo. Ok, muito obrigado. Obrigado à Organização Mundial, obrigado à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual por esse convite, a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco sobre um dos eixos, né, um dos elementos da estratégia que vocês viram anteriormente, propriedade intelectual, que é a proteção das novas variedades, a proteção de cultivares, como ela é chamada no Brasil. Eu gostaria de começar a minha apresentação com as mensagens para levar para casa. E assim, quem quiser mudar de canal já vai ter o básico dessa apresentação em 30 segundos. O resumo da minha apresentação é o seguinte: numa estratégia de desenvolvimento da agricultura, numa estratégia de transferência de tecnologia, as novas variedades de plantas são o melhor veículo. Dentro dessa semente de milho que vocês estão vendo, há 55 mil genes que foram acumulados ao longo dos anos pelos melhoristas de plantas, profissionais ou amadores. Então, primeira mensagem para levar para casa: novas variedades são o melhor veículo para transferência de tecnologia no campo. Não há extensionista, não há publicação, nem programa de rádio que alcancem o mesmo nível de eficiência na transferência tecnológica no campo do que uma nova variedade de planta. A segunda mensagem para levar para casa é que o sistema UPOV, a proteção de cultivares, os direitos de obtentor são fundamentais para fomentar o desenvolvimento de novas variedades de plantas. Bom, agora eu gostaria de tomar os próximos 10 minutos para explicar para vocês como funciona. O programa é básico, só para vocês terem, primeiro, um panorama sobre o convênio da UPOV e depois alguma coisinha de comercialização de variedades em alguns membros da UPOV e, finalmente, alguns links ou alguns elementos adicionais se vocês quiserem continuar pesquisando nessa área. Eu gostaria de começar fazendo uma pesquisa. É uma pena nós não estejamos na mesma sala, eu gostaria de ver as mãos levantadas. Quem aí gosta de cerveja? Bom, o que isso tem a ver com a palestra, né? Obrigado por vocês que pensaram aí na minha pergunta. Esse slide mostra para vocês a predisposição de variedades de cevada para enfermidades. Hoje nós falamos muito de doenças, né, de enfermidades, então as enfermidades de plantas obrigam o agricultor a pulverizar para proteger o cultivo, obrigam o consumidor a estar atento ao que está consumindo, né, e todo mundo quer que as novas variedades sejam mais resistentes, que já venham vacinadas. Vacina é um termo que ficou muito comum nessa pandemia, então a disposição, a habilidade disposição genética das variedades serem tolerantes. E o que vocês veem nesse gráfico é um decréscimo de suscetibilidade. Variedades antigas são muito mais suscetíveis, variedades novas são menos suscetíveis a doenças em cevada. Esse exemplo é comum para todos os cultivos. Então, isso é só para colocar para vocês, para resumir a importância do melhoramento genético de plantas para a agricultura e para benefício dos consumidores, de maneira geral. Qualquer pessoa pode ser um obtentor de uma nova variedade de planta. Não é preciso que seja um pesquisador numa instituição dedicada a esse fim para que seja um obtentor. Um indivíduo privado, um agricultor, uma comunidade, uma associação, não importa a figura, a personalidade jurídica, todos podem apresentar um pedido de proteção de cultivar.
Mas o que é uma cultivar? Só para nós podermos nivelar, de todas as espécies vegetais existentes, como vocês têm aqui 3 espécies, dentro da espécie, entre as espécies, nós temos grupos menores específicos que definem uma variedade por terem características comuns e que dão uma unidade àquele grupo de plantas independente da espécie. Então, a proteção ela é oferecida a essa unidade, essa subdivisão menor do que uma espécie inteira. Aqui vocês têm 3 espécies, alface, maçã e rosas, e vocês têm para cada uma dessas espécies as variedades diferentes. Mas esse processo de melhoramento genético é demorado. Se vocês alguém da audiência que detém uma coleção de plantas vai saber explicar isso também, vai entender esse exemplo. Esse slide é para ilustrar a vocês quanto tempo se passa desde vocês acessarem as bibliotecas, as coleções de variedades, como na parte esquerda, onde vocês têm esses círculos verdes. Todas as seleções, você vai olhar para dentro da coleção, identificar genes de interesse e, a partir daí, levar a campo, transferir aqueles genes às variedades já cultivadas, até você chegar nos ensaios avançados e, finalmente, lançar uma variedade. Aqui, para você sair de uma universidade, de uma Embrapa e chegar no comércio, nós estamos falando, em média, de uns 15 anos. Independente do cultivo, e se for florestal, como na palestra anterior, eu digo para vocês que são mais do que uma geração humana para você chegar num programa de eucalipto, por exemplo, em espécies florestais. Você tem trabalhos que foram iniciados há centenas de anos atrás e que vão resultando lentamente na liberação de novas variedades. Esse é um trabalho lento, muito caro e, portanto, a proteção intelectual é chave para você manter um sistema, um sistema de geração tecnológica dinâmico, e por isso foi criada a UPOV. No pós-guerra, no início dos anos 60, um conjunto de países que entendeu de maneira estratégica o melhoramento de plantas se colocaram de acordo para redatar, durante uma conferência diplomática, foi aprovado o convênio da UPOV desde 1961, então, em vigor. Esse convênio criou a União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, a UPOV. O objetivo da UPOV é oferecer um sistema de direito de obtentor que seja eficaz para promover a geração de novas variedades de plantas. E a ideia do sistema UPOV é oferecer os certificados, direitos de obtentor. Vocês vão ouvir o uso de siglas PBR, de Plant Breeders' Rights, ou PVP, de Plant Variety Protection. Há uma série de siglas, mas o objetivo é o mesmo, descrever aqui o direito de obtentor sobre uma nova variedade através do sistema UPOV. A UPOV tem membros em todo o mundo, nos 5 continentes. Os estados em verde, estados e regiões em verde, são os membros da UPOV. Vocês têm também, nesse mapa, em vermelho e laranja, outros países que estão desenvolvendo legislação conforme o convênio da UPOV, ou que já estiveram em contato com a UPOV para o desenvolvimento de leis nesse sentido. Aos que estão curiosos para entender melhor quais são as diferenças entre direito de obtentor e o direito patentário, eis aqui uma diferença chave. Os critérios são diferentes. Os critérios a cumprir na proteção de uma variedade são de que ela seja nova, novidade comercial, 1 ano no território onde foi desenvolvida ou 4 a 6 anos em territórios terceiros. Novidade comercial é uma diferença chave entre a novidade que se tem como um parâmetro, um critério de proteção patentária. Aqui nós falamos de novidade comercial. Lança a variedade, começa a contar o período de graça de até 1 ano para que a proteção seja pedida. Também distinção, homogeneidade e estabilidade são os demais critérios para a proteção de uma cultivar. Distinção de todas as variedades existentes no mundo,
homogeneidade dentro daquele conjunto de características que define a unidade, a variedade como uma unidade, e estabilidade ao longo de sucessões, de gerações sucessivas de propagação. O exame de uma variedade também é uma diferença importante de outros sistemas de propriedade intelectual, porque aqui alguém tem que crescer, alguém tem que observar a variedade. Então, o que descreve, o que representa a variedade é o material vegetal vivo. Este é um direito intelectual sobre um material vivo, um objeto vivo, e o que define o objeto é o ser vivo, a variedade ela mesma. No entanto, é preciso plantar a variedade, semear, plantar a variedade e descrevê-la num processo que é o exame de distinção, homogeneidade e estabilidade. O material amparado, é importante aos colegas da área jurídica terem em mente, nós tratamos de material de propagação e lá na frente nós vamos ver produto da colheita. Nós estamos falando aqui, a variedade protegida, o material de propagação, a semente, as plantas, qualquer unidade que seja utilizada para a propagação da variedade. Produto da colheita é um outro conceito. Você tem, de um lado, o material de propagação e depois que você planta e colhe, você colhe produto da colheita. Então, é importante nós termos essas duas definições claras. O material amparado é o material de propagação. Em alguns casos, em algumas jurisdições, conforme as flexibilidades do sistema UPOV, o obtentor pode chegar a exercer no produto da colheita com algumas condições. O alcance do direito, o obtentor ele tem a prerrogativa de estabelecer as condições e limitações para o uso do material de propagação, produzir o material de propagação, oferecer à venda o material de propagação, importar, exportar o material de propagação. No final dessa apresentação, nós vamos ver um pouco de condições e limitações, alguns exemplos de condições e limitações estabelecidas pelos obtentores. Importante também destacar as exceções ao direito do obtentor, uma vez que se trata de elemento-chave para diferenciar o sistema de direitos de obtentor. Aqui nós temos elementos característicos do sistema de direito de obtentor, as suas exceções. São exceções obrigatórias os atos realizados com fim não comercial, num marco privado. Você que é um sitiante, compra uma variedade protegida, compra o material de propagação de uma variedade protegida, você pode recolher, você pode guardar o produto da colheita, continuar utilizando aquilo na sua chácara, porque você não está comercializando a sua produção, você está usando isso num marco privado, sem fim comercial, a título experimental e também para a criação de novas variedades. A exceção do obtentor é uma característica chave do direito UPOV. Isso decorre da maneira como a agricultura evoluiu historicamente e isso é capturado, isso se reflete dentro do direito de obtentor no sistema UPOV, pela liberdade que os obtentores, que qualquer pessoa tem para utilizar material de propagação de uma variedade protegida como fonte de variabilidade inicial, a realizar cruzamentos e o desenvolvimento de novas variedades. E, finalmente, uma exceção facultativa em relação ao produto da colheita, as sementes salvas, sementes guardadas na fazenda. E cada país tem a prerrogativa de equilibrar esse sistema como entende. Eu gostaria só de destacar a liberdade do obtentor, a exceção compulsória para a obtenção de novas variedades. Isso quer dizer que um obtentor pode utilizar qualquer variedade protegida ou não para desenvolver uma variedade nova, sem a necessidade de autorização do titular de uma variedade protegida. Se não tiver protegida também, porque como não estava protegida, não há necessidade de pedir autorização. E a comercialização posterior, uma vez obtida, a comercialização também está livre da necessidade de autorização, tem uma letrinha pequena ali no final, para alguns casos específicos, como, por exemplo, o caso de variedades híbridas ou variedades essencialmente derivadas. Eu não vou entrar nesses casos particulares aqui, nós temos literatura nesse sentido, por favor, eu posso guiá-los à nossa literatura disponível, quem tiver interesse em aprofundar nesses temas. Isso, na prática, resulta que os obtentores vão sempre subindo no ombro de gigantes. Você toma as melhores variedades disponíveis no mercado,
faz um trabalho de cruzamento, seleção, coloca essas variedades a ponto de serem comercializadas, e isso pode ser apropriado através de um direito de obtentor. Eu gostaria só de fechar esse bloco com a exceção facultativa em relação às sementes de uso próprio. É aqui o elemento-chave para que o sistema seja balanceado de tal forma que seja eficaz, que seja conducivo, que seja capaz de promover o melhoramento genético do país e atrair investimentos naquela perspectiva temporal que nós vimos no começo, de décadas de investimentos até se obter uma nova variedade. O que nós temos hoje na UPOV como orientação, a nossa soft law, nas notas explicativas ao convênio da UPOV, é que pode-se permitir, o que se alenta aos membros da UPOV, é que, para aqueles alimentos da cesta básica, que possa se considerar, permitir aos agricultores que guardem parte do que tenham plantado, ou seja, você guarda aquilo que você, parte do produto da colheita, daquilo que você mesmo plantou, e, segunda vez, para que você mesmo utilize no futuro dentro de limites razoáveis e tentando salvaguardar os interesses legítimos do obtentor. Eu gostaria de fechar essa primeira parte com um pequeno exercício. Privilégio do agricultor. Isso é como nós chamamos esse privilégio que o agricultor tem para guardar parte do produto da colheita. Eu gostaria de fazer um exercício mental aqui com vocês. Vamos lá. Vamos começar. Para você semear 1 hectare de um cultivo, de um cereal, eu não vou dizer qual é, mas vamos colocar no Brasil, um cereal muito plantado no Brasil, você precisa de 50 quilos de semente. Então, o indivíduo vai à casa agropecuária, compra um saco de sementes que contém 50 quilos. Com um saco de sementes de 50 quilos, ele pode semear 1 hectare daquele cultivo. Em 1 hectare, esse agricultor, essa pessoa, vai colher 3.500 quilos de grãos. Ou seja, de um saco de sementes, esse agricultor, essa pessoa, vai colher 70 sacos de grãos. Bom, como vocês sabem, na agricultura, os grãos podem eventualmente ser utilizados como semente. Aqui eu gostaria de destacar, um é grão, o outro é semente. Semente é produzida em ambiente limpo, tem cuidado fitossanitário, tem toda uma série de critérios a ser observado para ser produzido. Grão, o grão vai para o moinho, o grão vai para a padaria, o grão vai para o consumo, né, animal, humano. Eu gostaria só de ponderar com vocês o equilíbrio necessário na política pública para que você possa ter um ambiente conducivo à inovação. Então, o exercício era só para vocês imaginarem aqui como vocês devem proceder, formadores de política pública, eventualmente envolvidos num ajuste das normativas aplicáveis ao setor, só para que vocês tenham uma noção de o que acontece e como é que você converte isso num ambiente atrativo ao investimento, porque se você é o obtentor e vende um saco de sementes, e depois o agricultor colhe 70 sacos de grão, e com 70 sacos de grão ele pode semear 70 hectares, se você tiver a oportunidade de disciplinar isso numa política pública, isso vai ser muito bem-vindo para que você consiga continuar atraindo investimentos. De outra forma, não há muitos obtentores capazes de recuperar o investimento de décadas com a venda de um ciclo de material de propagação, vamos dizer assim. Se nós avançarmos nesse exercício e imaginarmos como isso funciona para cultivos perenes, não sei se tem alguém aí assistindo que trabalhe com uvas, com maçãs, com peras, com frutais, e você compra uma árvore, também estamos falando de programas de melhoramento genético de décadas. Você compra uma árvore e daquela árvore você corta as estacas e obtém um número bastante elevado, eu não sei nem dizer qual é a capacidade de uma árvore em produzir estacas, varetas para propagação, mas eu diria que de uma árvore seria factível dizer que uma árvore pode permitir material de propagação para 1 ou mais hectares. Então fica aí a dica, tem uma leitura complementar para vocês que estiverem mais interessados em discutir o equilíbrio do sistema.
Nesse momento, eu gostaria de ver se tem alguma pergunta sobre a primeira parte. Já se vão quase 20 minutos e eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre essa parte do convênio. Oi, querido, eu tenho uma pergunta, Leontino. Se você puder me explicar, eu fiquei só com uma dúvida. Meu nome é Patrícia, tudo bem? Olá, Patrícia. Quando você fala que o agricultor, no caso, ele pode comprar uma semente, né? E ele, pelo que eu entendi, ele pode comprá-la, pode cultivar no seu terreno, e o fato dele poder, então, fazer um melhoramento genético daquilo, ele pode fazer depois uma proteção dessa nova cultivar que ele desenvolve na sua gleba, no seu cultivo? Eu fiquei com essa dúvida, porque me remete um pouco, é como se fosse um direito conexo, ele pode ter o direito dele de ter feito um melhoramento, às vezes até acidental? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu fiquei com dúvida, é no caso, a UPOV, ela faz a proteção, ela tem esse papel de dar o direito de propriedade do cultivar para órgão, para pessoa, e nesse sentido, tendo essa função, como é que fica o controle disso para as empresas, né? No caso, as grandes produtoras de semente? Só em geral, em cima desse ponto que você explicou para a gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Começando pelo final, a proteção é territorial. Os membros da UPOV outorgam direitos. A União, a UPOV como tal, não outorga direitos. A UPOV maneja bases de dados, onde os membros aportam informação e, assim, toda a sociedade, bases de dados públicas e gratuitas, onde a sociedade pode consultar depósitos e títulos outorgados, pedidos de proteção protocolados e títulos outorgados, denominações outorgadas e assim por diante. Então, proteção territorial com base nos membros, cada jurisdição, cada membro da UPOV tem uma oficina. Amanhã vocês vão conversar com o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, a autoridade brasileira encarregada de receber os pedidos e outorgar os títulos. A gestão é feita pelos titulares, então não há a promover a observância, isso é o direito privado. Então o titular, as leis nacionais estabelecem remédios legais, medidas civis, penais, administrativas, e cabe ao titular exercer o seu direito usando o arsenal, vamos dizer assim, que estiver disponível naquela jurisdição. E, de outra forma, a sua primeira pergunta, o usuário de variedade protegida, ele pode identificar uma mutação. Uma planta mutante pode ser desenvolvida para constituir um conjunto de plantas. Variedade é um conjunto de plantas com características comuns. Então, a resposta é sim. Qualquer agricultor, qualquer chacareiro, sitiante, robista, qualquer pessoa pode fazer cruzamentos com variedades protegidas, que é o caso que nós temos aqui na tela. Você usa a variedade protegida para fazer cruzamentos e lá na frente você continua selecionando até chegar numa variedade distinta, homogênea, estável. Ou você pode identificar uma mutação, converter, desenvolver aquela mutação numa variedade, num conjunto de plantas, fazer os testes necessários para demonstrar que ela seja distinta, homogênea e estável. Então, a resposta é sim. Isso, eu não sei se isso aborda a sua pergunta, Patrícia. Não, obrigada, já deu, ficou bem claro. É só mesmo para entender se, no caso, ele não tendo a proteção, ele pode plantar normalmente, e se ele tiver uma variedade de sucesso, onde ele possa ter ali uma plantação nova, que traga alguma vantagem competitiva, como fica esse agricultor? Ele protege essa cultivar, e isso depois você vai falar para a gente o que segue depois dessa cultivar protegida para o mercado? Sim, a segunda parte dessa apresentação traz alguns exemplos de como exercer o direito, como comercializar a variedade protegida.
mas a ideia é de que qualquer pessoa possa apresentar um pedido de proteção de cultivar, desde que ela consiga demonstrar de que o que ela obteve é distinto do que existe. E então, se esse agricultor fez cruzamentos, fez seleções dentro daquela variedade, de qualquer variedade, ele, sim, pode apresentar um pedido de proteção. Mas, quem sabe, na segunda parte dessa apresentação, eu traga alguns exemplos que possam ajudar a ilustrar um pouquinho mais esses conceitos no que toca à comercialização, ao exercício do direito. Então, não sei se há mais alguma pergunta nesse primeiro momento, ou se nós seguimos adiante. Eu queria perguntar uma coisa, Leontino. Como é que se fiscaliza o uso dessas sementes ou grãos que estão protegidos? O uso da variedade protegida o titular do direito deve zelar pela sua variedade. Em caso de uso não autorizado, cada jurisdição estabelece os remédios administrativos. Você pode, na legislação brasileira, acredito amanhã seja esse objeto também da palestra da Estefânia, mas você tem um marco normativo, você tem a Lei de Sementes, que dispõe sobre o uso de sementes no país, você tem uma lei de cultivares que ela é específica à outorga do direito. No final da Lei de Proteção de Cultivares, há alguns remédios legais, algumas medidas administrativas que podem ser adotadas para apresentar uma denúncia. Normalmente, eu vou falar aqui um pouco fora do contexto UPOV, porque isso vai no contexto jurisdicional para cada país, conforme o arcabouço. No Brasil, você pode apresentar uma denúncia ao Ministério da Agricultura. Você pode pedir que seja impedido um armazém onde haja material da variedade protegida sendo processado de maneira não autorizada. Você pode apresentar um pedido para impedir importação ou exportação de material que seja proveniente de uso não autorizado, sem a licença do obtentor. Então, isso vai um pouquinho além do que... A UPOV é um convênio internacional que estabelece as bases, e cada jurisdição vai adaptar isso ao seu marco normativo. Tá certo, muito obrigado. Prazer. Bom, agora eu gostaria de usar os próximos 10 minutos só para fazer um apanhado geral sobre impacto e licenças. Proteção de cultivares é eficaz a um ponto de permitir que os países estabeleçam novas indústrias. Na Colômbia, a indústria de flores foi desenvolvida com base nas melhores variedades disponíveis em todo o mundo. E aqui nós estamos falando de 200 mil empregos, nós estamos falando de um rubro de exportações de 1,5 bilhões de dólares. E qual é o eixo, o que há por trás, o backbone aí dessa operação? É uma possibilidade de controle que os obtentores têm sobre as suas variedades. Então, o obtentor traz as melhores variedades que são demandadas mundialmente para a produção, onde ele consegue controlar a sua produção. Um pouco vinculado com a pergunta anterior do Cristiano. Eu gostaria de passar agora para um caso prático de uma empresa pública na África do Sul. O equivalente da Embrapa na África do Sul chama-se ARC. A ARC desenvolve muitas variedades e, em alguns casos, eles estabelecem condições como a que vocês têm aqui nesse retângulo vermelho. Olha, desenvolvemos uma variedade muito boa, com muito interesse do setor privado. Na transferência dessa tecnologia, nós exigimos que sejam envolvidos pequenos produtores na cadeia de comercialização, na cadeia de valor das variedades. Nesse caso, cítricos. Ou seja, condições e limitações segundo o interesse da empresa, não somente empresas privadas, mas também empresas públicas. A UPOV tem sede na Suíça. A Suíça tem também um equivalente de Embrapa, chamado Agroscope. A Agroscope tem um orçamento
de fitomelhoramento, muito interessante, porque o financiamento público é só 1/3 de todo o financiamento do programa. 70% do financiamento é privado. Nossa, mas que capacidade de captação enorme, de alavancagem de recursos enorme tem essa empresa? Sim, aqui eu demonstro para vocês a proteção intelectual, o direito de obtentor como o elemento central da estratégia de operação. O desenvolvimento inicial da variedade é feito pelo Agroscope, trazendo materiais para pré-melhoramento, ainda sem uma perspectiva comercial clara. Depois, em associação com o setor privado, são feitas seleções que levam ao mercado. Enquanto o Agroscope mantém o seu foco em pré-melhoramento e melhoramento inicial, a associação com o setor privado permite que se estabeleça uma colaboração para a seleção final das variedades e depois a comercialização dessas. Tudo isso com base em variedades protegidas. Outro benchmark, a Universidade da Califórnia, em Davis, uma das principais escolas de agronomia do mundo, a estratégia de licenças, o programa de morangos é um programa que permitiu o desenvolvimento da indústria espanhola, por exemplo, são milhões e milhões em frutas exportadas na Espanha. O programa que eles desenvolveram na Califórnia estabelece as condições diferenciadas. Olha, na Califórnia, os contribuintes pagam impostos, vão ter licenças mais baratas. Nos Estados Unidos, um pouco mais caras, chegando ao consumidor concorrente internacional, esses vão pagar uma taxa de licença maior, como é o caso da Espanha e também onde mais se licenciam essas variedades Albion, as variedades de morango da Universidade de Califórnia. Eu gostaria de apresentar mais uma estratégia, aqui já trazendo outros elementos de propriedade intelectual. Marca para uma variedade de arroz. Todo mundo pensa em arroz como uma commodity, e conceito básico de commodity é ter o preço regulado pelo mercado. Muito difícil você diferenciar o preço de uma commodity, mas vamos lá. Desenvolveu-se a variedade que foi protegida. A prefeitura de Yamagata desenvolveu a variedade Tsuyahime e a protegeu por direito de obtentor. Esse obtentor estabeleceu a área onde pode ser cultivada essa variedade. E ninguém mais pode cultivar essa variedade fora dessa área. Porque, quando cultivada nessa área, a variedade desenvolve um aroma peculiar que é apreciado pelos consumidores. Desenvolveu-se um conceito, ou seja, só agricultores que têm manejo integrado de pragas ou agricultores que realizam agricultura agroecológica podem cultivar, podem ser licenciados para utilizar essa variedade. Desenvolveu-se um slogan e um logo, uma logomarca para esse produto. Então, toda essa estratégia com o slogan e com a logo conseguiu diferenciar o produto no mercado quase 50% de bônus sobre a variedade mais comercializada. É como se você fosse ao supermercado hoje e olhasse para arroz tio João, arroz tio Pepe, os benchmarks mais vendidos do mercado, e depois olhasse ao lado um arroz 50% mais caro e ainda assim vendendo bem, remunerando os investimentos do obtentor. Eu gostaria de fechar essa parte usando um exemplo da Argentina. De propósito. Não trouxe exemplos brasileiros, acredito que esses vão sair naturalmente ao longo do curso e também amanhã. A Argentina, o equivalente da Embrapa na Argentina, chama-se Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária. O nosso colega Marcelo Labarta, gentilmente, me permitiu usar as suas diapositivas. Essa empresa tem programas de melhoramento que são desenvolvidos desde o começo com o setor privado, ou seja, a estratégia de propriedade intelectual ela foi um elemento constante desde a concepção do objeto que se deseja obter, que se deseja atingir as variedades. Isso é a investigação, é a pesquisa e desenvolvimento, desde o começo, em parceria, já visando a apropriação tecnológica no final.
De outra forma, essa organização tem também variedades que eles desenvolveram sozinhos. E essas variedades podem ser licenciadas para a produção de sementes. Essa é a segunda linha, chamada transferência de tecnologia. É claro que eles vendem também assistência técnica e tem outras formas de proteção intelectual dos seus ativos. Mas eu só queria... o valor desse slide é para mostrar para vocês a importância de se trazer na concepção, desde a concepção de um programa de melhoramento, a noção de apropriação, direito de obtentor sobre aquela variedade. E isso resulta nas variedades mais cultivadas de trigo da Argentina. Esse programa BioInta é uma parceria do setor privado com o INTA desde a concepção. Desenhou-se uma estratégia para atingir, olha, nós queremos atingir determinada região com determinadas características, vamos desenhar um programa para chegar àquele produto. E desde o começo, em colaboração, devido ao uso da propriedade intelectual, garantindo a clareza de papel entre cada colaborador. Outro ponto é a possibilidade dos agricultores também serem obtentores. Esse colega que aparece na foto fez uma apresentação muito interessante. Ele é agricultor, junto com a sua família, com os pais e a sua família direta, eles produzem batata na Holanda. Isso numa extensão de área importante. Parte da produção é batata semente, possivelmente até exportada para os países na América Latina, por dizer. E 1 hectare da área dele, ele faz seleção. Muito interessante o programa. O programa de seleção dele é o seguinte, ele colhe as batatas e frita. Vocês veem aqui na parte central da tela, o X inferior esquerda, tem um X vermelho e tem um outro símbolo verde. Ele colhe as batatas e frita. Se a batata frita e desenvolve uma cor agradável, ele mantém no programa, então ele desenvolve batatas para a indústria de fast food, para as lanchonetes. E ele é também obtentor. Ele é produtor de batatas, produtor de sementes e obtentor, complementa a sua renda. Eu gostaria de fechar a minha apresentação com algumas informações adicionais e depois abrir para as perguntas. Eu gostaria só de usar os próximos 5 minutos para alguns temas conexos, o que tem a ver ao POV com outros acordos internacionais. O setor, quem comercializa, por exemplo, medicamento, sabe a enormidade de leis, padrões, normas, estándares a serem cumpridos até a comercialização. Novas variedades de plantas são iguais. É um setor altamente regulado, vocês têm, incidindo sobre o mesmo objeto, direitos de obtentor, eventualmente patentes, eventualmente marcas, você tem leis de sementes, o registro comercial, você tem certificação, biossegurança, fitossanidade, todas leis independentes que incidem ou que dizem respeito ao mesmo objeto. Tudo isso tem que ser desregulado antes de comercializar o produto, tem que estar tudo conforme. Muito comum a desinformação sobre o que aborda o sistema POV. Se vocês pensarem em todas as variedades que existem no mundo, eu afirmo para vocês que 1, 2, 3% são variedades protegidas. Olhem essa pirâmide. Variedades antigas, variedades locais, populações silvestres, aí você vai subindo na pirâmide, agregando conhecimento humano, agregando gestão dos obtentores, você tem variedades antigas, variedades vegetais que podem ser caracterizadas como tal, e no ápice dessa pirâmide você tem as variedades que são passíveis de proteção, que são novas comercialmente, que são distintas, homogêneas e estáveis. E, desculpem, vamos aqui adiante, a UPOV não regula, não trabalha com variedades antigas, variedades de domínio público. Pode haver a incidência de leis de semente, leis de fitossanidade, biossegurança, acesso, repartição de benefícios, CDB, TIRFA, outros mecanismos normativos, mas não direito de obtentor. Direito de obtentor incide só se a variedade é distinta, homogênea, estável e é nova e outorga-se o título e acabou. O que tem a ver com o sistema patentário? TRIPS 273B, as variedades de plantas podem ser protegidas por patentes ou por um sistema eficaz sui generis. O único sistema eficaz sui generis no mundo é o sistema da UPOV. Tem membros, tem harmonização, é reconhecido, os membros
trocam resultados, é um sistema sui generis eficaz. Então, eu trouxe alguns slides só para destacar. Os requisitos, o objeto de proteção é diferente. O direito de obtentor recai sobre a planta inteira, o material de propagação da planta inteira. Não se protege por direito de obtentor um gene, não se protege por direito de obtentor uma característica. Protege-se a variedade vegetal como uma unidade. Distinto, homogêneo e estável, requisitos de proteção diferentes. Você tem uma série de diferenças, o termo de proteção é diferente, o cultivo da variedade, alguém tem que cultivar a variedade, o escopo de proteção é diferente, as exceções são específicas do sistema UPOV, então são sistemas diferentes. Eu tomo emprestado o slide da Marina Foschi para trazer o conceito de marcas que também incide sobre as variedades vegetais. Você vai ao supermercado, você compra maçã Pink Lady. São 2 variedades vegetais que são comercializadas com a etiquetinha maçã Pink Lady. E, talvez no Brasil não se explore tanto esse mecanismo, mas quem for ao supermercado em outras partes do mundo vai ver os frutos etiquetados com marcas comerciais aplicáveis àquele fruto. O agricultor não sabe, o consumidor final pode não saber que variedade vegetal é, mas ele reconhece a marca com a qual ela é comercializada. Indicações geográficas. Toda indicação geográfica começa numa variedade vegetal, muitas indicações geográficas começam em variedades vegetais. Não é preciso que vocês congelem num caderno de especificações, utilizar por todo o sempre uma única variedade, senão fica igual Cabernet Sauvignon, né? Todo ano sai Cabernet Sauvignon clone A, Cabernet Sauvignon clone B. Nós já devemos estar no clone 5AB, por aí, porque todo ano tem uma nova doença. Então, é preciso que as variedades evoluam, que as variedades sejam melhoradas, para que as indicações geográficas também se mantenham produtivas. Nós temos cursos de ensino à distância. Por favor, vejam no nosso site, www.pov.int, nós temos os cursos de ensino à distância, temos 2 cursos, o básico, que toma poucas horas, o avançado, que se comparte entre administração dos pedidos e exame de distinção, homogeneidade e estabilidade. Vejam no nosso site, se vocês tiverem interesse de se capacitar nesse tema. Nós estamos com inscrições, período de inscrições está aberto até 14 de fevereiro, para a primeira sessão deste ano, e em agosto nós abrimos a inscrição para a segunda sessão, quando se oferecem novamente os cursos em setembro. Ferramenta, aonde vai a UPOV? Para onde vai a UPOV? Os membros da UPOV decidiram que é importante aumentar a cooperação, disponibilizar as variedades mundialmente. Então, nós estamos desenvolvendo, já temos em operação o UPOV Prisma, que é uma ferramenta de pedidos eletrônica. Vocês podem ler em um idioma e mandar parte do pedido já traduzido em outro idioma. Todos os requisitos estão centralizados. É uma one-stop shop, você tem todos os requisitos lá dentro e manda esse pedido eletrônico para autoridades participantes ao redor do mundo. O Brasil ainda não recebe, mas os obtentores brasileiros podem utilizar essa ferramenta para enviar pedidos de proteção ao redor do mundo. É muito simples, você escolhe qual é o cultivo e em que autoridade, pronto, o sistema já traz para você todos os requisitos daquela autoridade. E você pode controlar, usando essa aplicação, você controla todos os pedidos que você enviou para outros países do mundo. Você tem um andamento, você tem aí a possibilidade de um painel de controle. Nós temos uma página web e também nós temos vídeos onde nós demonstramos os benefícios e o uso, são exemplos de uso da propriedade intelectual. Temos aqui Uruguai, Colômbia, Argentina, Equador. Vocês são bem-vindos a olhar esses vídeos depois. Nós estamos nas redes sociais, nós publicamos conteúdo técnico em Twitter e LinkedIn. Eu sugiro a vocês que por favor, nos sigam. São conteúdos sobre melhoramento de plantas, mas também sobre direitos de obtentor ao redor do mundo. Ficam aqui os meus dados de contato e eu estou muito curioso para saber se tem alguma pergunta do público. Obrigado.
Muito obrigado, Leontino. Excelente apresentação. Vamos agora. Já tem uma pergunta no chat. Deixa eu até abrir o chat aqui, que é do Pedro Perdigão Lana. Pedro, se você puder abrir o seu áudio e fazer a pergunta por ti mesmo, acho que seria melhor. Posso sim, sem problema. Consegue me ouvir, Leontino? Sim. Opa, tudo bem. Primeiro, obrigado pela palestra, ótima. Foi muito informativa. Eu estava com uma dúvida, na verdade, porque recentemente teve o incidente de assunção de competência número 4 da STJ, né? E aí mostrou que pode ter alguns conflitos entre o direito de patentes, ou pelo menos conflitos interpretativos, né, entre o direito de patentes e os direitos de cultivares. Eu queria saber se esse tipo de conflito também existe no Brasil ou em algum outro país no sistema internacional em relação à proteção de material genético, conhecimentos tradicionais, até por ser algo mais recente no âmbito da OMP. E é uma pergunta bastante genérica, eu sei, talvez um pouco difícil de responder justamente por ser muito genérica, mas eu fiquei curioso se já tinha algum caso que tivesse dado algum problema, ou se ele foi construído já pensando bastante nesses novos direitos de conhecimentos tradicionais. Enfim, fica a pergunta mais como uma curiosidade. Obrigado, Pedro. Você trouxe para o cenário uma série de elementos que compartem o direito de obtentor. Ele pode se confundir em algum momento com o direito patentário, né? Ele pode incidir sobre o mesmo objeto no direito patentário. Você tem uma variedade com incidência de direito de obtentor, marca, e também dentro daquela variedade pode haver transgenes apropriados por patentes. A UPOV, ela não desenvolveu, como um colegiado, nenhuma posição oficial sobre a interseção com o direito patentário. Como os membros da UPOV, 50%, por exemplo, eu vou usar um caso aqui, um exemplo, transgênicos, plantas genéticas, organismos geneticamente modificados. Metade dos membros da UPOV cultivam OGMs. A outra metade não cultiva OGMs. Não houve na UPOV o debate para estabelecer nenhuma posição nesse sentido, em vista das políticas diferentes implementadas entre os membros. Agora, quando nós falamos de acesso a recursos genéticos, a UPOV desenvolveu um documento onde se responde ao convênio, um documento que foi enviado, uma carta enviada. O Convênio de Diversidade Biológica enviou um pedido ao UPOV, a UPOV respondeu, os membros da UPOV, como colegiado, por decisão unânime, adotaram um documento de posição. Acesso é fundamental para melhoramento genético. Sem acesso, não há melhoramento genético. O cumprimento, a observância das regras incidentes em cada jurisdição é função, é dever ético, moral, legal dos obtentores. Até aí nós chegamos. Então, só para colocar para você, nós temos esse documento em linha. Eu, com muito prazer, posso te mostrar aonde esse documento está, se você tiver interesse. Bom, acho que o Pedro ali respondeu que obrigado pela resposta, era exatamente o que eu queria, e vou atrás desse documento para dar uma lida. Agradeço muito. Tem mais uma pergunta, interessante, que é a pergunta de palestrante para palestrante. A Juliana Viana coloca uma pergunta também. Juliana, se puder assumir o microfone e fazer por ti mesmo a pergunta, seria bacana. Obrigada, Henrique. Primeiro, parabéns pela apresentação, Leontino. Sou muito fã da UPOV, fico seguindo aí tudo que vocês publicam, tentando me atualizar. E eu sempre tenho essa dúvida, já que eu tenho essa oportunidade única, deixa eu perguntar direto, então. Muitas vezes a gente estabelece em contrato, quando a gente faz empresa com empresa, faz intercâmbio de material genético, por exemplo, de que não poderão utilizar os cultivares em programas de melhoramento. Então, as duas partes acordam isso em contrato. E sempre foi minha dúvida se essa obrigação ela é válida frente ao direito do obtentor. Por exemplo, se eu recebo uma cultivar protegida, o outro me dá a cultivar protegida dele, se frente
essa exceção aí do direito obtentor, se essa obrigação acaba sendo nula. Desculpa te colocar assim, se for uma saia justa, você pode falar depois, a gente conversa, sem problema nenhum, mas é que é uma dúvida antiga minha que eu já faço a várias pessoas e eu queria saber a sua opinião. Obrigado, Juliana. Olha, você mencionou o direito contratual. Então, se as partes estão de acordo, não é um tema POV. Ele vai aí para a relação, a esfera contratual bilateral. E isso é muito comum. Numa cadeia de desenvolvimento, você tem agentes especializados em fitomelhoramento que estabelecem como condição de parceria que os multiplicadores do seu material básico não se convertam em competidores. Por exemplo, eu mencionei a Colômbia, na região andina, onde flores são um produto importante. Naquela região é muito comum haver fitomelhoradores especializados e que fazem um contrato. Olha, eu te entrego várias linhas avançadas, você me ajuda a selecionar e nós vamos para o mercado numa parceria, mas você não faz melhoramento. Você não faz melhoramento ou, como você colocou uma cláusula parecida, não inclua na sua coleção, na sua biblioteca, no seu programa. A exceção compulsória para que o melhorista use variedades protegidas se aplica, por exemplo, se você vai no mercado, compra material de propagação de uma variedade protegida e traz para o seu programa, fora de uma obrigação contratual. Então, eu acho que você trouxe um elemento muito interessante da comercialização, que é um elemento usado em todos os países, para que haja a especialização dos elos da cadeia, permitindo que elas se mantenham no tempo. Eu espero que tenha ido em linha com o que você buscava. Muito obrigada pelo esclarecimento. Era essa informação que eu queria ter maior clareza. Obrigada de verdade. Agradeço a pergunta e pela avançada hora, a gente já está chegando ao meio-dia. Antes do encerramento, vou abrir só para mais uma pergunta. Deixa eu só verificar aqui na lista quem foi. Felipe Martinuk. Peço perdão se a pronúncia estiver errada. Felipe, você poderia assumir o microfone e fazer sua pergunta, por gentileza? Vai ser a última. Obrigado. Tá, obrigado da honra, então. Obrigado, Leontino, pelo amplo, rico conhecimento que trouxe. Eu queria só tirar uma dúvida, na verdade, confirmar o seu raciocínio, se eu entendi corretamente, sobre a parte de sementes, que aqui na região onde eu moro tem muita prática dos agricultores guardar uma semente, uma colheita, né, para transformar em semente. E além do teu exemplo lá da semente ali de uma saca que se transformou em 70, hoje, nos dias de hoje, se o agricultor ele quiser plantar todas essas 70 sacas para produzir mais sementes para a próxima safra, ele pode ou existe regulamentações, ou isso não convém a vocês, convém à União, porque teoricamente seria algo ruim para quem criou, né, essa semente que tem royalties, que custa mais caro, né, porque ele não vai comercializar tanta quantidade assim, né? Felipe, a pergunta que você faz, ela resume uma situação estratégica entre ter um sistema que funciona e ter um sistema cujas exceções esvaziam os direitos. Eu não sou especialista na legislação brasileira, eu tenho informação que a Lei de Proteção de Cultivares, 9456/97, ela traz uma restrição para cana-de-açúcar. Agricultores podem guardar material de propagação de variedades protegidas de cana-de-açúcar até 4 módulos rurais, que mudam de tamanho entre norte e sul do país. Acima de 4 módulos rurais, o agricultor deve voltar e se colocar de acordo com o obtentor. Ou seja, se aplica o direito do obtentor renasce sobre material de propagação que foi feito a partir de produto da colheita, na verdade. Você compra cana-de-açúcar, compra muda de cana-de-açúcar, e aí você aumenta aquilo. Então, se você fizer uma operação acima de um limite estabelecido, você precisa voltar e se colocar de acordo com o obtentor. Está aí o exemplo. Existe, está na lei no Brasil.
talvez no Brasil não se tenha disciplinado ainda, acredito que não, para grãos, para cereais. Então, o exemplo hipotético que nós fizemos aquele exercício é só para levantar o tema para discussão. O sucesso, o êxito da política pública depende desse equilíbrio, que respeite as práticas tradicionais, quais são os cultivos da cesta básica, onde você quer deixar que qualquer um faça concorrência com o obtentor, deixando como obtentores apenas as empresas públicas, sem maior atratividade para o setor privado investir ou mesmo colaborar. Mas, em outros membros da UPOV, estabelecem-se limites. Olha, nós sabemos que 80% da produção de grãos ela é feita por 10% das unidades produtivas. Por exemplo, essa é uma análise factível de vocês fazerem. Se você pega quanto se produz por tamanho de propriedade, vocês vão ver que os pequenos produtores, muitas vezes, eles não são responsáveis por um percentual significativo do total produzido num país para determinado cultivo. E é aí onde você tem a margem para implementar uma política pública, você estabelece os pontos de corte. Olha, eu sei que 80% da produção é feita por 10% das unidades produtivas, então esses vão voltar e remunerar o obtentor, por exemplo. Mas o exercício era só para levantar a lebre mesmo, e obrigado por você trazer, eu fico feliz que tenha provocado. Obrigado. Agradecer demais a participação do Leontino. Muito obrigado aí, membro da UPOV, pela participação na nossa Summer School. Agradeço demais a apresentação. Se puder aí proferir as palavras finais. Claro que sim. Eu agradeço a oportunidade, eu ressalvo, eu recordo as mensagens take-home messages. O melhoramento genético é fundamental no desenvolvimento da agricultura e a proteção de cultivares é um elemento chave para que vocês possam fazer o desenvolvimento de produtos com o uso de variedades e para que a gente possa ajudar a desenvolver novas variedades, disponibilizar isso para os agricultores. Obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição por e-mail e espero que vocês tenham um excelente curso. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, Leontino. E aí as perguntas não respondidas podem ser encaminhadas por e-mail, então. Só os avisos finais. Durante a tarde de hoje, os participantes irão receber o link de amanhã, e o nosso programa amanhã, ele está aí começando às 9 horas da manhã, com o tema, um workshop, na verdade, a proteção de um cultivar no Brasil. Será feito por Estefânia Palma Araújo, que é a chefe de divisão técnica coordenadora substituta do SNPC, que ela vai mostrar todo o processo de registro de cultivar do ponto de vista do SNPC, o que vai ser bastante prático, é um workshop. E na sequência a gente vai ter o Alexandre Pio Viana, que ele é um professor universitário que tem uma empresa que comercializa o cultivar, e ele vai falar do ponto de vista dele, como ele conseguiu incluir esse cultivar num arranjo produtivo. Ele está plantando, salvo engano, no centro-oeste brasileiro. E esse aí é a nossa agenda de amanhã. Agradeço a todos os presentes aqui. Acho que a gente pode encerrar, então. Estamos aí 15 minutinhos atrasados. E um bom almoço, boa tarde, bom trabalho para todo mundo. Até amanhã.